Oi pessoal, aqui é o André Placiti mais uma vez para a nossa videoaula de Tumbum. Bem, vamos dar continuidade então no que a gente viu na aula anterior e vamos fazer a bolinha quicando, porém dessa vez nós vamos usar o recurso de PEG, que já é uma introdução para a nossa animação em cutout. Muito bem? Então vamos lá. Mais uma vez, abrir aqui o programa Tumbum e ajustar as configurações da nossa cena. Então podemos colocar como bola, área de trabalho e resolução HDTV, que é 1920 por 1080. E podemos manter aqui 24 frames por segundo. Ok? Create Scene. E ele vai gerar aí o nosso arquivinho do Tumbum dentro da sua pastinha. Bem pessoal, não se esqueçam dos atalhos, tá? Barra de espaço, poder movimentar a câmera, número 1 e 2 para poder dar o zoom in ou zoom out. Tudo bem? Bem, para essa atividade nós não vamos precisar fazer a bola entrando e saindo de cena. Vai ser um pouco mais simplificado. Nós vamos fazer ela quicando no mesmo eixo. Então, para isso, de novo, nós vamos precisar desenhar um chão, né, uma referência para a bolinha quicar, e depois uma outra layer para a bolinha. Então eu vou aproveitar essa layer que o programa sempre gera para a gente na hora que cria uma cena nova. E aí, ó, vou usar de novo a ferramenta da linha, aqui no lado esquerdo, onde você tem as ferramentas, e segurando o Shift para traçar o chão. Muito bem. Lembrando também, como eu vou precisar que esse chão fique exposto do começo ao fim da animação, eu já posso vir aqui, ó, no último frame, tá? Número 60, e apertar o atalho F5. Perfeito. Então agora, pessoal, você pode renomear dando um clique na layer, deixando como background, ou chão, como vocês acharem melhor. Só tomem cuidado para não colocar til, cedilha, barra de espaço, enfim. Esses tipos que podem confundir o programa. Ele não vai deixar gerar a layer para você, ou melhor, né, não vai renomear. Então agora nós vamos criar uma nova layer só para a bolinha. Aqui, ó, você tem o botãozinho do mais, o botãozinho do menos, e você também tem um botãozinho aqui do Add Drawing Layer, tá? Então a gente vai clicar aqui nele e eu vou colocar o nome aqui de bola. E damos o comando de Add and Close. Temos agora então duas layers, cada um vai ter uma informação. Nessa layer da bola, pessoal, vou pedir então para vocês selecionarem o primeiro frame. E agora, lembrando que a ferramenta aqui da linha, quando você clica e segura, ele te dá a opção da elipse. Então eu vou selecionar aqui elipse. Eu vou desenhar uma bolinha aqui mais ou menos no centro. Tá? É legal que vocês coloquem ela também na parte de cima, justamente para ela poder ter bastante tempo aqui de queda na animação. Pessoal, agora, uma das vantagens da animação cutout é que você não vai precisar repetir esse desenho, né? Ou, o que eu quero dizer, não vai precisar fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, como no exercício anterior. Ou, no caso de uma animação tradicional, ter que, para cada quadro novo, fazer um desenho novo da bola. Nesse caso, a gente vai fazer uma única bolinha e toda a animação vai ser feita com essa ferramenta aqui, ó, do Transform. Tá? Então, eu vou explicar para vocês qual que é o setup, como que a gente precisa preparar esse desenho para poder fazer esse tipo de animação. Bem, como a gente vai sempre aproveitar o mesmo desenho da bolinha, nós vamos poder aqui dar um acabamento. Tomar mais cuidado com a colorização, colocar uma luz, colocar uma sombra, tá? Porque isso vai agilizar também o processo. Então, pessoal, para poder refinar aqui a bolinha, vocês podem agora acessar a abinha do Color. Tá? E nós vamos fazer então o preenchimento. Como a maioria dos programas, você tem aqui, ó, uma ferramenta do Paint, que é um baldinho de tinta. Reparem que posso selecionar aqui a cor branca, por exemplo, e clicar aqui dentro. Ok, mas como eu disse, a gente vai poder dar um acabamento nessa bolinha. Então, pessoal,
A sugestão que eu dou para vocês, uma dica, quando vocês forem alterar alguma cor ou criar uma cor nova, procurem sempre duplicar. É legal vocês criarem uma paleta própria. Então, no caso aqui, para você pegar uma cor nova, você pode selecionar qualquer uma delas aqui no primeiro momento, tá? Então o branco, por exemplo, e vai clicar aqui no maisinho. Ele vai então duplicar, ele vai gerar uma nova célula, tá? Com essa informação, só que agora eu posso dar 2 cliques, e quando você dá 2 cliques nessa célula, ele vai abrir essa janelinha. Então aqui, ó, você pode daí escolher uma cor nova, mais específica para o seu desenho, tá? Então, por exemplo, para ter um pouco de contraste com esse fundo branco, vou pegar um tom um pouco mais claro aqui, ó, tá? E aí vou fechar. Então ele já gerou uma cor nova pra gente. Reparem que agora de novo com o baldinho de tinta, se eu clicar em cima, ele já vai colorir. Uma das vantagens, pessoal, é a seguinte: vamos supor que você precise fazer uma pequena alteração no tom. Quando você dá 2 cliques nessa célula, você vai perder a informação original, tá? Mas ela pode ajudar bastante no caso de uma animação que já foi feita, e aí você não teria que ficar colorindo frame por frame. Aqui ele já pode ajustar para todo o rigging. Não necessariamente para todo o rigging, mas até mesmo numa animação tradicional que foi colorida pelo Toon Boom, por exemplo, tá? Ok. Bem, mas não só isso. É legal também mostrar outras funções aqui da parte de colorização. Aqui, pessoal, a gente pode também colocar um degradê, dar mais uma sensação de uma esfera. Então eu vou duplicar essa cor aqui que a gente criou. Vocês podem também renomear, se tiver necessidade, tá? E aqui, ó, quando você dá 2 cliques na célula, de novo abriu aquela janelinha e vocês vão ver que tem uma opção aqui, ó, sólido e gradiente. No caso, sólido é uma cor chapada. Se você quiser um degradê, no caso aqui para a gente colocar um pouquinho de sombra, vocês podem habilitar aqui a opção gradiente, tá? No momento que você habilita a opção, ele vai gerar 2 pontos para você. Então você pode agora escolher algum desses pontos, tá? No caso, eu vou querer pegar um tom mais escuro agora, ó, do azul. No caso, para dar a sensação da esfera, eu recomendo que a gente use aqui, ó, radial. Tá? Ok. Então posso fechar e ele já criou essa paleta aqui pra gente. Para poder aplicar agora na esfera, a gente pode, de novo com a ferramenta do baldinho, a cor aqui selecionada, e é só clicar, que ele vai preencher pra gente. De novo, uma das vantagens disso é o seguinte: se você quiser agora aumentar o contraste, eu posso selecionar, no caso aqui, esse tom mais claro do azulzinho, que ele já vai aplicar no desenho que eu acabei de colorir. Tem uma ferramenta até mais específica para você poder alterar o gradiente. Então, depois de ter feito aqui a colorização, para poder ajustar aqui o radial, você tem a seleção de objetos, que é a setinha preta, e tem aqui a setinha branca. Quando você clica e segura na setinha branca, ele vai habilitar aqui uma listinha, ó, de outras ferramentas. E aí vocês vão ver que a última delas é essa aqui, ó, Edit Gradiente. Ele vai deixar você editar esse degradê. Então selecionei essa ferramenta, vou clicar aqui dentro do preenchimento, e aqui, ó, você pode até posicionar, vamos supor que o brilho está vindo de cima. Então você pode ajustar a posição, né, do radial, por exemplo, tá bom? Muito bem. Outra coisa também legal, pessoal, é a seguinte. Aqui, ó, eu vou voltar para a ferramenta de seleção, tá? Quando você faz o preenchimento, o Toon Boom na verdade cria 2 objetos. Então ele não está pensando numa bolinha colorida. Aqui ele pensou num preenchimento e numa linha preta. Tanto que se você selecionar, dar um clique na parte de dentro e puxar, você vai puxar somente um preenchimento. A linha vai ficar no mesmo lugar. Quando você tem uma informação a mais, eu recomendo que você agrupe. Mas eu vou mostrar agora colocando mais um detalhe de desenho. Então a gente pode
só para completar aqui esse acabamento, eu venho com a ferramenta do... Podemos até usar a ferramenta da linha, né? Por que não? Aumentar um pouco a espessura, e nesse caso eu vou usar aqui o branco, tá? Eu vou colocar um brilhinho agora, ó. Tracei aqui, e lembre-se que para poder editar essa linha você pode usar a setinha branca. E para fazer só um brilhinho aqui na pontinha, temos até usar a ferramenta do brush para fazer somente um pontinho aqui. Ok? Isso aí, pessoal. Bem, terminando todos esses detalhes, vocês viram que os elementos estão separados. Então, para isso não acontecer, vocês podem fazer o que? Selecionar todo esse desenho e dar um Ctrl G, que é o comando para agrupar. Então, reparem que agora, se eu dar um clique, ele já seleciona todos os objetos para a gente. Ah, André, mas eu não queria ter agrupado determinado elemento. Não tem problema. Quando você quer desfazer essa etapa, clica no elemento que está agrupado e dá um Ctrl Shift G. Então ele vai desagrupar de novo para você. Eu vou aproveitar agora, pessoal, que a gente desagrupou, só para a gente ter um aspecto mais tridimensional da nossa bolinha. Eu vou selecionar aqui o contorno, que é a linha preta aqui, e vou deletar. Simplesmente apertando Delete. E aí, por segurança, como eu quero preservar aqui, esse brilhinho, eu vou selecionar tudo e dar um Ctrl G de novo. Tá bem? Então, esse aqui, resumidamente, é como funciona a parte de colorização do Toon Boom, com essa parte de degradê também. Pessoal, agora que vem a parte da PEG, tá? Que é essa introdução à animação cutout. Para a gente poder fazer a nossa animação cutout, nosso desenho tem que ter um setup. Então, são 3 etapas na verdade que a gente tem que se preocupar. Não importa a ordem delas, tá? Mas elas são: você precisa marcar o pivô, especificar onde que fica o pivô do seu desenho, adicionar uma PEG para ele, que vai ser a layer onde vai ser armazenada a animação, e aí você também precisa explicar para o programa que esse pivô demarcado tem que ser usado nessa PEG que você gerou. Então, como que a gente vai fazer isso? Vocês podem então selecionar aqui o desenho da bola, tá? Ou aqui pelo Node View, ou aqui pela timeline, ou clicando no desenho aqui na câmera. E depois de selecionar ele, reparem que aqui, na barrinha de ferramentas, você tem esse botãozinho aqui, chamado Drawing Pivot, tá? Parece uma bolinha com uma cruz no meio. Vocês vão selecionar essa ferramenta e notem que agora, o que aconteceu? Ele está mostrando para a gente um ponto no centro da câmera. O Toon Boom sempre vai adotar esse pivô para o desenho, independente da posição que ele tiver, no centro da câmera. O legal de você selecionar o desenho e usar essa ferramenta é que ele já te dá aproximadamente o centro, tá? Claro que como a gente não vai precisar fazer uma rotação na bolinha, ela só vai subir e descer, vocês não vão precisar deixar exatamente no centro. Então eu vou aproximar um pouco aqui, tá? E vou tentar marcar o mais próximo possível. Não se preocupem se ficar um pouco fora. Como que eu marquei? Selecionei aqui a ferramenta do pivô e dei um clique. Basta você dar um clique, tá bom? Que ele já muda a posição, não precisa clicar e arrastar. Só tomem cuidado porque é muito sensível. Certifiquem de que você mudou de ferramenta, só para não ter o risco de, antes de fazer a outra etapa, o pivô ter mudado de local, tá? Então essa foi a primeira etapa, marcamos o pivô. Lembre-se que isso daí não tem ordem, tá bom? E aí, pessoal, para poder adicionar uma PEG, porque a animação não vai ser feita direta no desenho. A animação vai ser feita nessa PEG e a PEG vai mandar essa informação para o desenho. Então ele vai estar sempre paradinho na dele. A gente vai selecionar aqui o desenho da bola. E agora você tinha lá o botãozinho para adicionar uma layer de desenho. E do lado dele, como eu falei na aula passada,
você tem o botãozinho que adiciona PEG. Depois de selecionar o desenho que você quer colocar essa PEG, basta vir aqui, apertar, e aí o que aconteceu? Ele gerou agora na nossa timeline uma layer. Ele até usa o mesmo nome, bola, só que aqui tem o hífen P. Ou seja, ele gerou uma PEG para esse desenho. E notem que a ligação foi feita em cima. Tá? Então é como se fosse um anexo. Tudo que for feito de animação vai ser armazenado aqui e ele vai mandar para o desenho obedecer. Ok? Só tem uma última etapa agora, que é a seguinte. Depois de colocar o pivô e adicionar PEG, pessoal, lembre-se que para fazer animação em cutout, eu tinha comentado com vocês dessa ferramenta aqui, ó, o Transformer. Tá? Para poder ver se está funcionando, eu vou clicar nela. O que aconteceu? Ele está marcando para a gente aqui o desenho, porém, notem que essa bolinha aqui no centro, ó, que ele está entendendo como pivô, não está obedecendo a demarcação que a gente fez. Ele está ainda no centro da câmera. Para que esse pivô possa obedecer, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos selecionar de novo aqui o desenho. Tá? Não se preocupem com a mudança da cor. Isso daqui, ó, reparem que quando você seleciona a PEG, ele vai ficar com uma seleção amarela. Quando você seleciona o desenho, vai ficar com uma seleção rosa. Tá bom? Nesse caso, a gente vai selecionar aqui o desenho. E vocês vão ter aqui em cima, ó, alguns botõezinhos, que são alguns recursos da abinha do Node View. O mais importante deles, que vocês têm que saber agora, é esse aqui. Tá? O antepenúltimo. É o terceiro vindo da direita para a esquerda. Parece uns bloquinhos empilhados com um check marcado. Set Properties on Many Layers. Deixei o ponteiro em cima e vocês vão ver esse nome. Ou seja, você precisa agora falar para o programa que o pivô do desenho tem que ser usado para PEG, que é onde a gente vai fazer a nossa animação. Então eu vou clicar agora aqui, ó. Ele vai abrir uma janelinha para a gente. E aqui o único lugar que vocês precisam se preocupar é a segunda opção, pessoal, ó. Tá lá, Use MB Pivot, ou seja, ele está perguntando onde você quer usar o pivô que a gente marcou do desenho. No caso, como a gente criou uma PEG para fazer a animação, ou melhor, uma Parent PEG, você vem, ó, e demarca aqui. Pum, só dá um clique, Parent PEG, e aí dá um OK. Notem que agora, com a ferramenta do Transform habilitada, quando eu clico na PEG, ó, o pivôzinho vai encaixar no mesmo lugar que a gente marcou com a ferramenta do Drawing Pivot. Tá bem? É um pouquinho chato no começo, mas conforme vocês forem repetindo essa atividade, vai fixando e vai ficando bem natural. Tá bem? Eu recomendo por questão de se organizar. Aqui, pessoal, já adiantando, você também pode gerar uma animação usando a ferramenta do Transform direto no desenho. Porém, vocês vão notar que tem uma layer de PEG que vai armazenar a animação e tem uma layer de desenho que vai armazenar imagem. E aí, para se organizar, para você não colocar tudo junto numa única layer, eu recomendo que vocês criem essa PEG. Combinado? Então, outro detalhe também que é importante. Vocês devem ter notado que aqui em cima tem um bonequinho. É um outro botão chamado Animate. Quando ele está pressionado, você fica com a seleção amarelada. Ou seja, ele está gravando a animação. Qualquer mudança que você faça no desenho, ele vai entender como se fosse uma animação. Mas no momento em que você clica, tá, no botãozinho, reparem que ele não está mais pressionado, fica uma seleção avermelhada. Ou seja, você ainda consegue editar o desenho, mudar de lugar, tamanho, porém ele não vai gravar uma animação para a gente. Ele vai alterar e vai ficar alterado para toda a animação. Tá? Vai ficar mais claro nas próximas aulas também. Mas agora tomem cuidado para certificar que esse botão está pressionado. Tá bom? E a indicação disso é o que? A seleção amarela. Perfeito, pessoal. Não se esqueçam também de salvar periodicamente. Tá bom? E aí, para começar a nossa animação, como eu tinha dito, uma das vantagens da animação cutout é que ela vai aproveitar esse desenho. Então vocês não vão precisar mais fazer Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar ou ter que desenhar uma bolinha nova. Aqui, da mesma forma que a gente estendeu o desenho do chão, e na atividade anterior também o desenho da trajetória,
gente vai agora estender também o desenho da bola. Então notem que eu estou aqui na layer da bola do desenho, vou clicar no último frame, que no caso aqui é o 60, e vou de novo apertar o atalho F5. Tá? Então ele também estendeu, a gente está com o mesmo desenho da bola do frame 1 até o 60. Para gerar agora a nossa animação, pessoal, a gente vai usar somente essa layer aqui, a layer do bola -p. E nessa layer aqui ela não vai receber imagem, ela vai gravar somente informação de animação, que a gente chama também por quadro-chave. Tá? O que é um quadro-chave? Também conhecido como keyframe. Seria, digamos, o desenho mais importante dessa animação. Com os quadros-chaves, depois você pode intervalar. Então a ideia é o que? Como animador aqui no Toon Boom, usando o cutout, você vai fazer os quadros-chaves, né, os desenhos principais, e o programa vai intervalar para a gente. Então, se você quer que a bola comece aqui de cima, ela vai quicar, certo? No caso a gente não vai precisar desenhar uma trajetória porque é somente nesse eixo aqui, tá? O que vocês têm que tomar cuidado de novo é o que? Aceleração e desaceleração. Deslocar a bola é tranquilo. Se a gente, por exemplo, só para explicar melhor como que funciona a animação com a PEG, a gente quer fazer ela deslocando desse ponto para cá, para essa extremidade, vocês podem então, no primeiro frame aqui, tem um outro atalho que na verdade a gente já vai usar ele para essa animação cutout, que é um atalho usado para gravar quadro-chave. Cuidado porque, certifique-se de que vocês estejam trabalhando na layer da PEG, tá bom? Porque você consegue adicionar esse quadro-chave na layer do desenho, como eu disse, fica tudo junto. Mas para vocês se organizarem, coloquem aqui, tá? Então na layer da PEG eu vou agora marcar o que? Um F6. Reparem que quando você aperta F6, ele gera para a gente um quadradinho. Esse quadradinho nada mais é do que um quadro-chave. Então você está falando para o programa aqui, a posição do desenho no primeiro frame é essa aqui. É como se tivesse batido uma foto. E pessoal, para gerar uma animação entre esses quadros-chaves, você pode, por exemplo, venho aqui no final, no frame 60, não precisa ser tão distante assim, mas tudo bem. E depois de selecionar o frame que você quer fazer a alteração, você pode, com a ferramenta do Transform, vir e deslocar. Reparem que no momento que eu puxei o desenho com essa ferramenta aqui, automaticamente ele já criou um quadro-chave para a gente e já gerou uma intervalação, ele já fez uma animação. Ou seja, ele entendeu que a primeira posição está aqui, depois ele leu que a segunda posição está aqui e ele fez a intervalação para a gente. Ele fez a nossa bolinha deslocar. Tá? Mas cuidado, pessoal. Apesar de ter essa facilidade, vocês têm que tomar cuidado com os 12 princípios. Lembrem-se que tem aceleração e desaceleração. O papel do animador é dar vida. Ok? Então vamos fazer a nossa bolinha quicando. Então, de novo, só para repetir. Para começar ela daqui desse ponto, eu estou com a ferramenta do Transform, estou aqui no primeiro frame e vou marcar um F6. Tá? F6 para animação, F5 para o desenho. Então aqui, pessoal, lembrando, para fazer ela caindo, eu não posso simplesmente colocar agora ela aqui embaixo. Lembre-se que tem um intervalo entre as posições e também o Squash Stretch. Então a dica que eu dou é a seguinte, vocês podem manter esse intervalo aqui entre os quadros, por exemplo, tá de 10, 20, 30, mas vocês vão tomar cuidado com a posição dos desenhos. Então aqui a gente pode fazer de 5 em 5, tá? Então estou aqui no frame 5, podem verificar sempre aqui que ele vai falar para a gente qual a posição. E aí, lembrem-se que se minha bola está em repouso, ou quase em repouso, eu não posso fazer ela sempre com o mesmo intervalo. Eu tenho que primeiro fazer um desenho um pouco adiante, tá? Então, vocês podem aqui ligar o Onion Skin para ajudar também. E nesse caso, eu vou até usar as setinhas do teclado para manter aqui no mesmo eixo. Então, cliquei aqui no pivôzinho, tá? Ele já selecionou o desenho, tá tudo certo. Estou aqui no frame 5 e agora, eu estou com a setinha do teclado abaixando, mas bem pouquinho mesmo, quase nada, tá?
Na aula passada eu não comentei, mas quando você habilita o Onion Skin, você pode ajustar o quanto que você quer ver do desenho. Tá? Então aqui eu vou deixar mais mesmo para poder sempre deixar de 5 em 5. Ok, então nossa bolinha começou a deslocar. Reparem que é quase nada mesmo, tá? E aí, como a gente vai sempre manter esse mesmo intervalo entre os quadros, tá? Prestem atenção. Eu vou agora no frame 10, ou seja, como se fosse de 5 em 5. Só que dessa vez, pessoal, eu vou fazer o que? Reparem que quando você dá um toque na setinha do teclado, no caso eu estou colocando para baixo, ele já marcou um quadro-chave para a gente. Tá? Então aqui vocês podem segurar o Shift e quando você usa a seta do teclado, ele espaça mais ainda, né? Para você não precisar ficar dando vários apertos aqui no teclado. Então a dica é o que? Sempre aumentando o intervalo dos desenhos. Então aqui de 5 em 5, no caso aqui é o 15 agora, só que eu já vou espaçar muito mais. Reparem que o intervalo entre os desenhos está aumentando agora. Tá? Ou seja, eu estou começando a dar a sensação de aceleração para o nosso desenho. Vamos lá, agora se estava no 15, eu venho aqui no 15, aliás, perdão, no 20, tá? E a gente vai espaçar mais ainda, pessoal. No caso aqui, eu já vou até fazer o que? Um stretchzinho, tá? Só que aí que tá um macete, pessoal. Por quê? Tomar cuidado aqui, só para ela não acelerar muito também. No caso, quando você estiver fazendo squash e stretch com esse tipo de animação, então o macete é o seguinte: você não vai respeitar agora de 5 em 5. Nesse momento, como ele tem que ser mais, não diria discreto, mas um pouco mais rápido, a gente vai agora diminuir esse tempo aqui. Então, quando ele estiver prestes a encostar no chão, eu vou fazer de novo aquele stretch, lembrando aqui da distribuição de massa. Então eu tenho que diminuir aqui dos lados, tá? E agora, ao invés de colocar, no caso aqui, se a gente estava no 20 e para o 25, eu vou colocar aqui no 22. Ou seja, vai ser muito rápido esse tempo, né, de stretch para squash. E aí, eu quero que vocês terminem com essa posição aqui, com a bolinha fazendo um squash, tá? Aqui embaixo. Vamos ligar aqui o loop. Vocês podem trabalhar com o intervalo que vocês acharem melhor nos frames, entre os quadros. Só que para se organizar nessas primeiras atividades, eu recomendo que vocês procurem nos quadros ter um mesmo intervalo, só que sempre, né, tomando cuidado com o intervalo dos desenhos, entre os desenhos. Tudo bem? Vou fazer só um pequeno ajuste aqui no último squash e eu vou mostrar para vocês agora mais um recurso legal do Toon Boom. Bem, vocês devem estar se perguntando: poxa, André, mas não tem que fazer a bola subir? Não é esquisito ela simplesmente amassar? Sim, a gente vai fazer ela subindo. Porém, tem um recurso do Toon Boom onde ele consegue espelhar essa animação. Ou seja, se você já fez essa parte dela indo para baixo, você consegue pedir para ele agora refletir. Pegar esses mesmos quadros-chave, só colocar na ordem contrária. Para fazer isso, pessoal, é simples. Vocês vão clicar aqui no primeiro quadro-chave, tá? Tudo na layer da PEG. Tá? Como a gente disse, as animações são feitas na layer da PEG. Com o Shift eu vou clicar aqui no último quadro-chave. Tá? Então selecionei esse trecho aqui, essa animação. Cliquei no primeiro, segurei o Shift e cliquei no último.
Depois de selecionar esses quadros-chave, vocês vão dar um Ctrl C, vocês vão copiar. Depois de copiar, pessoal, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão clicar no último quadro-chave, tá? Reparem que só ele está selecionado agora. E vocês vão clicar com o botão direito em cima dele. Reparem que no final da listinha vocês têm as opções, ó, Paste Cycle, Paste Reverse. Vocês vão vir aqui, ó, no Paste Reverse. Você também pode ir aqui para o Paste Cycle, mas aí o Paste Reverse já está programado para fazer esse recurso de pegar esse trecho e espelhar. Então você não precisa configurar, diferente do Paste Cycle. Então aqui, ó, no Paste Reverse, que fosse traduzindo, né, seria colar ao reverso, né, ao contrário. Basta você vir aqui, ó, clicar, Paste Reverse, e ele vai espelhar para você, ó, essa animação. Só que esse que é o cuidado, vocês têm que selecionar o último quadro-chave da animação, não pode colocar depois, tá bem? Então aí a gente já tem uma bolinha quicando, feita com a técnica do cutout. Notem que esse processo agiliza um pouco, tende a ser um pouco mais mecânico, por assim dizer, comparado com a animação tradicional, mas é o refinamento que vai fazer diferença, o tempo que vocês vão depois se preocupar com esses detalhezinhos, para deixar a animação mais interessante. Tudo bem, pessoal? Então essa é a nossa segunda videoaula. Bom estudo e vejo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.